podcast Cozinha da Mensagem, o podcast da comunidade da Vila, onde a gente conversa aqui entre os pastores e líderes sobre o que nós vamos pregar na nossa série de domingo. E a gente está na série Isso Muda Tudo, Encontros com Jesus. E a gente vai aqui conversar com a bancada de um lado para o outro. E eu não pensei na minha pergunta, mas tudo bem, Paulo? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Isso aí. Tudo jóia. Você já pegou água no poço? Na sua infância, algum poço? Cara, olha, interessante. Eu morei em casa, né, em Niterói, e tinha poço lá, e sim, a gente pegava poço, cara. E é cordinha, baldinho? Com baldinho. Baldinho? Com baldinho. Tinha. E era uma água boa, limpa. Eu lembro de um cara que ele ia com uma vareta em cima, assim, caminhando, e ele sentia onde tinha água para ele poder cavar. Vocês já viram esse tipo de pessoa? Então, pra mim isso era místico. Mas esse cara indicou esse lugar onde o poço achou? foi cavado. Achou, estava certo, ele estava certo. Ninguém cavou em outro lugar pra ver se não tinha um lugar melhor, mas aquele ali... Talvez tinha água pra caramba no terreno. Isso que eu ia falar, um raio ali daqueles 5 quilômetros. Mas muito doido isso que me veio agora. É igual o horóscopo. Quem acredita nesse negócio de poço, de varetinha, vai até o fim acreditando. É isso aí. É isso Estamos aí. E aí, Gus, tudo bem? Tudo bom, Marcão? Sua Beleza? infância já teve alguma coisa com poço? Poço. Uma história com poço d'água? Poço, acho que é do sítio, né? Tinha um sítio do meu avô, aí tinha que ligar a bomba do poço. Aquela bomba era... Aí, tem que ir lá sapo. ligar, o pessoal vai tomar banho, as crianças já estão tudo dentro do chuveiro, lá acabou a água, aí tinha que ligar Liga a lá. bomba. Aí. Isso aí Mas é era isso que eu- JV é o tempo todo, é isso. É Essa isso. é a minha história. Essa é minha história. E aí, Ju, tudo bem? E aí, Marcos, tudo bem? Bem-vinda, Ju. Muito obrigada. Que é a nossa líder de crianças, aí todo o Ministério Infantil, ela pastoreia as nossas crianças. Vem cá, me fala um negócio. Tem história de poço na sua infância Só ou não? história, né? Assim, das pessoas contando. Porque Não? eu não vivi. Você É não porque ela é mais jovem. ela é mais eu jovem. sou mais Não jovem. pegou esse negócio. Muito mais jovem que o Paulo. Você Nunca caiu num poço no JV? Lugar seguro pra caramba? É um lugar seguro. Não, no poço não. No lago já. no no lago poço já, não. no poço não. Fontana, tudo bem? Tudo bom. Você tem alguma história com poço? Na casa do meu avô tinha um poço desse que tinha que ligar a bomba e tal, mesma coisa. Mas eu achava aquilo meio sem graça, porque no meu imaginário de criança eu olhava os poços tipo Do de Chico desenho, Bento. da historinha bíblica, e era aquele poço bonitinho de tijolinho, uma casinha. Uma e o manivela. balde. Aí, cara, como criança playboy que eu fui, eu lembro que, sei lá, talvez com 7, 8 anos, eu fui num hotel fazenda. E tinha lá o tal do poço, no Hotel Fazenda. Clássico, poço. Cara, cenográfico. então. E aí eu lembro de eu jogando o balde lá embaixo e depois puxando a manivela e o balde voltando cheio de folha. Eu fiquei assim. Você sabe, há muito tempo atrás. Não tinha água, não. Há muito tempo atrás, os poços lá do JV eram mais inseguros. Hoje são bem fechados, tudo. Mas era Tem que resgatar telha. alguém. Era telha, mano. Nossa. E foi uma só vez. Meu irmão caiu novo lá. Meu Deus. E não tem como, porque é assim, é um barro, não tem nem... Porque Não a foi água você que decanta. jogou ele lá? Não, porque eu era mais novo. Não Mas, quisesse. mas eu acho que eu já empurrei o Saulo dentro de um... Tá. Não, então tudo bem. Por querer, mas eu sabia que ele não ia morrer. Era só pra dar aquele Você já tinha susto. experiência do seu irmão, né? E Você ele, sabia que... e ele imploraria pra sair, porque não dava pra sair. Tipo o Zé do Poço, lá, o José, o filho do Poço. Mas a gente, quem já mais ou menos entende de encontros com Jesus, já deve saber que a gente vai falar, eu acho que do único poço. Você tem a fonte... algumas fontes dali. E, na verdade, a gente pode até discutir isso. Fonte e poço é a mesma coisa ali, né? A gente tem até a mesma palavra e que é traduzido... Aliás, no texto que a gente vai ler, os autores decidem mudar no meio do texto a tradução dessa palavra, e que é poço de Jacó e fonte. E aí a gente pode até discutir por que os autores fizeram essa mudança de tradução, porque não é comum. A gente geralmente você tem uma regra, um princípio, né? Que se você começou com uma tradução, você continua no mesmo contexto, pelo menos ali. A gente pode discutir que é a mulher
Samaritana, mulher do poço. Tem outros títulos que vocês lembram? O dessa Paulo tem uns títulos bons título é dessa bom. Qual que é única o título? pregação Eu que ele preguei teve. uma vez eu preguei esse texto. Não, Uma vez. é uma pregação que você Intriga pregou da umas 4 a 5 oposição. Eu vezes. preguei uma vez, aí eu coloquei o título de A Mulher, o Balde e o Poço. Nossa. Não, Jesus, a Mulher e o Balde. Jesus, a É Mulher e o isso, é Balde. isso. Mas Né? muito É bom, isso. É bom. É a mulher do balde, então. Jesus, a Mulher e o Balde. O balde de Jesus é... Tá. No E YouTube aí? da Vila, se você É? quiser. Mas não é boa, Tem não. umas 4 ou 5 Não, versões. é boa. É, Umas mulher 4 ou 5 do versões. balde. Então a gente não precisa nem pregar. Vamos... Achou ruim, Vitor? Não, é porque... É ruim. É Vamos lembrar que o Paulo é um baita músico, compositor. excelente. Mas os títulos das músicas não é o forte dele. Não, eu não sou bom de título, não. Não é você. Estamos falando aqui, estamos abrindo o coração pra falar mal de você. Tem um homem no coração. A gente tá se expondo Se falando expondo, mal de mano. você, pô. Quem também não é muito bom de título é o Corinthians Olha lá. Palmeiras também eu não queria falar nada, mas deixa essa Ele tem conversa. ganhado bastante ultimamente. Gente, como vocês vão de um lado Mas o pro outro. Mundial não tem. Vamos abrir, quem vai ler pra nós aí? 51. Quer que eu leia? João, Evangelho de João, material exclusivo do quarto evangelista, que não é um sinótico, ou seja, é bom falar esse contexto, as histórias que João escolhe, provavelmente João tinha acesso já às tradições dos 3 primeiros evangelhos, e ele decide escolher a história, ele tem bastante material exclusivo dele no começo, são histórias simbólicas. Não que não aconteceram, mas que geralmente, quando você Emblemáticas, lê, vamos chamar assim. você vai ver que tem... Na história, João já está formando um sinal, um ensinamento muito maior, porque era da tradição ali, quando você vai ler nos textos joaninos, essas histórias bacanas, fortes. E a gente vai ler algumas, né? A gente vai ver Nicodemos, vai ver alguns encontros aí ao longo que são de João e a gente tem que prestar atenção nisso. João 4, certo? Certo. Você está lendo em que versão? Tem a NVI? NVT aqui, mas pode colocar na NVI. Vai NVT. NVT? Até onde? Talvez. Vai indo, a gente vai. Vai até indo, Deus tá falar. bom. Até o 26. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: "Por favor, dê-me um pouco de água para beber." Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. "Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana", disse ela a Jesus. "Como é que me pede água para beber?" Jesus respondeu: "Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo", disse ela. "De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam?" Jesus respondeu: "Quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna." "Por favor, Senhor, dê-me essa água", disse a mulher. "Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água." "Vá buscar seu marido", disse Jesus. "Não tenho marido", respondeu a mulher. Jesus disse: "É verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade." "O Senhor deve ser profeta", disse a mulher. "Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram?" Jesus respondeu: "Creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus.
Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus disse: Sou eu o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: O que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Pode ir. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: Eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: Ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto que semeia como que colhe. Vocês conhecem um ditado: um semeia e outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam, outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Mais um pouquinho, até o 42. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali por 2 dias, e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: Agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Desculpa, Ju, mas assim, texto de João geralmente é longo. É isso Não é histórias curtas, e se a gente corta um pouquinho antes, a gente talvez, alguns estão acostumados com Marcos, os outros também, Mateus, Lucas, e são historinhas mais, uma perícope que a gente chama, ou histórias mais curtas. E João são discursos que às vezes ele até emenda na história uma na outra, ou ele vai explicando. E se a gente corta antes, a gente pode não entender a mensagem toda, né? E aqui é um bom momento para a gente gastar um tempo lendo, né? Porque às vezes lá no culto, a gente já faz um recorte um pouquinho menor, porque a gente está no tempo certinho e leva o prato pronto, né? Então, até o prato pronto, a gente às vezes tira uma gordurinha da carne para deixar ali para servir. Que a cozinha, aqui a peça da carne é toda, né? Para a gente poder analisar melhor. Eu queria começar com o contexto e perguntando para vocês me ajudando. Primeiro que tem uma coisa nesse contexto que eu nunca reparei. Isso é gostoso quando acontece, né, cara? Eu, assim, nunca reparei. Já pregou o texto algumas vezes. Graças a Deus que a gente está lendo o texto todo, que bateu aqui, que é o começo. Eu sempre interpreto esse texto, e eu acho que eu ainda estamos na razão, da conversa que vem depois, que vai trazer a profundidade, que é uma conversa sobre lugar sagrado, sobre missão, várias outras coisas ali tem ali. Mas antes, ele começa o texto, pelo menos foi o jeito que cortaram aqui o começo do capítulo 4, falando do batismo de João e os discípulos ali de Jesus. E poderia achar, não, cortar errado, mas se eu não soubesse bastante que sempre que está envolvido água e fonte, você tem uma certa simbologia ali de batismo, né? Então, assim, esses tempos até estava escrevendo nas minhas redes sociais sobre como... estava conversando sobre como o batismo de João Batista surgiu, né? Muito se joga no período interbíblico e com razão, né? Você tem o Segundo Templo, esse costume ficando mais forte. Mas você tem muitos textos antes já falando sobre o Espírito com água. Você tem os profetas. Jeremias, ele vai ter um texto forte falando sobre o Espírito ser ungido pelo Espírito com água. Então você tem o juízo, né? Água é uma coisa meio ambígua, por querer no hebraísmo. Ele é um caos, mas ele é uma nova criação, ele é um novo tempo. Então,
Vocês acham que... Vocês já tinham reparado nisso? Já tinham estudado sobre isso? Uma das grandes questões aí é como essa água que Jesus promete é uma água da qual, uma vez introduzido, você recebe vida no lugar. Então, sim, tem uma boa correlação aí. Porque geralmente é a gente dentro da água, o batismo. E aqui Jesus está falando da água dentro da gente. É uma coisa meio mais... Mas a analogia ainda é um mergulhado no outro, né? A gente vai ver muito isso, que é interessante, né? De que vai. Mas, e alguma coisa, Gus, você já tinha pensado nisso também? Você já tinha visto isso no contexto? Que eu não Acho que não tô lembrando diretamente, não. O que eu lembrei foi isso do batismo de João, né? E a relação com os fariseus. Tipo, o pessoal já entendeu que tá alguém aqui, de alguma maneira, que está sucedendo o João, né? Então, já deu um impacto grande, mais do que o João Batista batizava. Então, agora a gente volta lá para a periferia, para Galileia, né? E aí tem essa passagem ali, pelo meio ali. Mas de ser um Mas fala um fato pouco, Gustavo, sobre Samaria. Sim. Então, Samaria é muito interessante, essa questão histórica, né, de Samaria. A gente tem, então, os exílios bíblicos. Você tem o reino do norte, que ele acaba antes, né, ele é extinto pelos assírios, e aí dá uma boa devastada na região, e aí nós estamos falando de o ano 700 e pouco, mais ou menos. E estamos falando de 80% de são 10 tribos, né? 10 tribos. E, enfim, aí esse reino é disperso, e a Síria tinha um modelo de colonização, enfim, que ela levou todo mundo e misturava muitas coisas. Na verdade, eles faziam um dos sistemas que eles tinham, eles jogavam num lugar que eles tinham dominado, e eles põem o pessoal de outro lugar, naquele lugar. Então, misturava as raízes. A pessoa... agora nós dominamos também essa parte do império, então agora a gente põe outro povo aqui. E por que eles faziam essa estratégia? É uma forma de você desarraiga. Será que é essa a palavra? Tirar a raiz cultural. Exato. Depois que você mistura, você vai lutar por que nação? Se você não mexer na identidade. Você vai falar, sim, eu vou lutar pelo Brasil. Mas, cara, isso aqui já não é Brasil, já tem não sei o quê, já tem outros povos, já estamos falando uma língua que nem nunca falamos. Eu nem sou casado mais com uma brasileira, porque era isso. Era casamentos forçados, era os que sobreviviam. Os que sobreviviam, né? Então tinha muito essa coisa de... É mais fácil de assimilar. Agora, esse é o novo império. Isso é muito interessante. Assume essa nova identidade. Tinha as estratégias de colonização e de impérios muito diferentes, né? Alguns queriam arrancar tudo. Outros faziam assim, fica com tudo que você tem, contanto que você me pague, que é um pouco mais romano ou grego no final. Mas vou dizer que babilônico, assim, por um Babilônico lado. também. Babilônico você vai ver. Por isso que se preserva... Babilônia destruiu muito, matou muita gente. Eles levavam o melhor Só trazendo... Os sírios, eles invadiram... Assírios invadiram o Reino do Norte. No Reino do Sul, foi a Babilônia. Isso. Já, sei lá, quantos anos depois? 200. 200 anos depois. E aí, eles devastaram bastante, só que eles levaram o pessoal da corte real e deixaram muitos se exilarem no Egito também. E alguns a lógica até ficaram. Da Babilônia era diferente. Era bem diferente. A lógica da Babilônia era assim... Aliás, o mito babilônico é diferente do mito assírio, e isso tem muito peso. A cosmovisão, né? De cada um, o jeito que eles entendem que o mundo começa, né? Exatamente. Então, assim, quando você pega o mito de criação, o mito fundacional da cidade da Babilônia, os deuses babilônicos, eles querem ser louvados pela própria cidade. A cidade é criada para ser uma demonstração da glória dos deuses. Um portal. Exatamente. Significa portão a Babilônia. Isso Babel, Por isso Babel. Babel, mesma ideia. E aí, qual que é a lógica do exílio babilônico? Pega os melhores de todo mundo que a gente conquista e traz para a cidade. Para potencializar essa cidade que a gente tem. O serviço que esses caras vão prestar vão dar testemunho da glória, da excelência da Babilônia. Cara, isso muda toda a cosmovisão mesmo. Porque você tá assim, eu vou invadir essa cidade, eu vou destruir, só que nela tem o resquício de uma cidade de Deus ali,
Mesmo que seja, eu vou pegar o melhor delas. Vou pegar esse... Esse é um negócio que fica. A Babilônia, ela começa com esse Isso. negócio. Depois dela, outras cidades vão reproduzir isso, outros impérios vão reproduzir Mas isso. me Os parece que os Medo-Persas. Medo-Persas são os que vão agora, além disso... Isso, vai devolver acrescentando pra camadas. falar, ó, aliás, a gente ganha muito mais dinheiro em vez de destruir tudo, só deixando eles, fomentando a volta deles, mas cobrando os tributos e tudo mais. Porque Medo-Persas, depois deles, aqueles que são descendentes de Alexandre, né? Então você pode pensar Seleucidas. no Seleucidas no caso da Palestina, ou no caso do Egito, os Ptolomeus, eles são descentralizados. A questão da Babilônia é que tem um mito fundacional de uma cidade, e naquela cidade tem que estar toda parada. Os Medo-Persas, depois, aqueles que são descendentes de Alexandre, que tem muito da questão da cidade-estado grega. Descendente não, né? São sucessores. Sucessores, E no Império Romano, o que acontece? Existe a glória da capital? Existe a glória da capital. Mas mais importante do que a glória da capital é a glória do Império. E o Império Espalhado. Eterno. O Império Eterno, o Império espalhado. Então, o que acontece? A gente precisa gerir uma porção de terra gigantesca. Então, a gente tem que ser mais flexível nessa gestão. Os Medo-Persas são brilhantes com os sátrapas e tal. Eu adoro esse tema, mas isso é só a gente ponto quiser é, só explicar. pra E o chegar livro na- do André Heinck, Os Outros da Bíblia, É o melhor lugar para É isso. o melhor lugar para você descobrir. Eu li há pouco tempo, maravilhoso. Tinha muita coisa que eu não sabia. Mas Só voltando voltando, aqui, Gus, na por que Samaria- é interessante que a história começa a ser narrada desse encontro de Jesus com essa mulher. E João faz uma coisa que ele faz muito, que é fazer voz off, né? Ele dá um comentário Porque e ele, os judeus aqui ele não fala, se porque dão os judeus não se dão com os samaritanos. Por que ele faz esse comentário? Que Então- ajuda muito a gente depois de ter saído de perto ali. O importante nessa história toda que a gente foi contar é que aí depois você teve alguns que voltaram para ajudar e por isso, né, fica conhecido como judeu, o povo, né, aquela tribo retorna e aí depois você tem outros que foram já povoando. Então, o Judá, por que Judá? Judá é da linhagem real que foi levada para a Babilônia. Então, Era quando eles tribo, voltam, E era teoricamente tribo só de sobra Judá e Benjamim. Tem a dos Benjamim, mas teoricamente real mesmo, é tudo por isso que tudo virou judeu até Sim, hoje, sim. que é descendente de Judá. Mas o ponto importante é que assim, aí você tem uma religião, porque era muito comum na época, tinha uma religião do lugar. Então, como é que funciona aqui? Quais são os deuses aqui nessa terra? Vários povos que tinham vindo ali misturados dos domínios assírios. Aí eles começam a falar, não, então vamos entender, ó, tem um cara que manja aqui como é que funcionavam as coisas aqui nessa terra. E aí tem uma religião que começa a ficar, que é a religião dos samaritanos, que começa a ficar uma espécie de versão, que tinha uma versão própria do Pentateuco. Você tinha uns lugares de adoração ali diferentes. Dizem, eu não sei se foi provado, dizem que tinha um templo, mas não se sabe ainda arqueologicamente se sim. tinha. Tem? Os templos rivais, né? Os cultos rivais, pelo menos, tinham, né? Isso, Na verdade, assim, é uma região cheia de templos. Para nossa história aqui, o importante mais é o Monte Gerizim. Isso. Que hoje Que ela fica cita onde na hoje história. é Que ela- a Cisjordânia, né? Mas pode ser só um lugar de adoração no sentido de Sim. monte. Não, mas a discussão que eu lembro que eu li era se já tinha e eles nunca acharam na arqueologia. Então, Não em nas Gerizim, proporções, a talvez, gente- né? Em Gerizim a gente não tem a evidência de um grande templo, mas faz muito sentido que tenha alguma coisa ali, que tenha existido alguma coisa ali, porque Gerizim aqui ele é um lugar ideológico. Qual que é a briga ideológica da mulher samaritana? Dos samaritanos aqui. É que Gerizim foi o primeiro lugar de bênçãos que houve uma celebração quando houve a entrada no Canaã. Então, quando tem entrada em Canaã, lá no livro de Deuteronômio, tem o Monte Gerizim e o Monte Ebal. No Monte Gerizim esses você tem a dois. celebração das bênçãos e no Monte Ebal das maldições. Lembro disso, dos dois montes. Então, o que o samaritano ele está fazendo? Já Ideologicamente ele está fazendo o seguinte: olha, construíram um templo lá em Jerusalém e dizem que é aquele lá. Isso a gente tem que lembrar, que esse templo de Jerusalém e a capital que Davi vai instituir em Jerusalém, ele não era unânime nas tribos, né? Então você tem, antes disso, vários pontos de adoração e de veneração que eles tinham lá, e aí Em casa, inclusive.
É. A adoração doméstica no antigo Israel era um negócio amplamente difundido. Embora você tivesse a questão do tabernáculo, Sim. né, a Isso, presença do tabernáculo. Que era móvel. Móvel. Que era móvel, não necessariamente ficaria o tempo todo no mesmo lugar. E aí você tem a instituição de Jerusalém. A questão é a seguinte... Era unificado Jerusalém, o reino, a princípio, né? Você tem isso, Saul e tem o Davi. Então, assim, tá ok, tá tranquilo ter uma capital. Quando você divide as tribos, e aí divide o reino do norte e o reino do sul, agora a Você gente já precisa tá... justificar por que você está adorando no norte. Aí você fala assim, não, muito antes de ter templo em Jerusalém, o argumento é esse, muito antes de ter templo em Jerusalém, aqui na nossa terra no norte, já existia um lugar de adoração chamado Gerizim. Você se acha maior, o que a mulher fala, você se acha maior do que o nosso patriarca Jacó para falar que você O que tem. é Então, há muito uma discussão interessante. dizendo assim, esse monte é o que foi escolhido na história para ser o monte da bênção. Você não vai vir de lá dos outros montes, ou do monte... É por aí. E é muito interessante essa reverência ali, até com o próprio Jacó, numa religião que para os judeus era, esses caras estão contaminados. Esses caras de Samaria não é a mesma religião que a gente tem aqui. Tá? A gente tem um negócio, uma versão, nosso Pentateuco é uma outra versão, enfim. assim, mas aí existia Bom saber disso. No Novo Testamento, a gente vai chegar agora aqui, e já em todos os evangelhos a gente vai perceber isso, esse ódio. Sim. E quase um ódio. É até antes do exílio, você explicou muito bem sobre a invasão e o exílio do Reino do Norte, mas antes do exílio, a briga, a divisão, é quase assim, os judeus dizendo, vocês começaram dividindo, vocês começaram adorando, seus reis foram muito piores, e aí vocês trouxeram toda essa desgraça, a gente odeia vocês, e Roma é apenas mais uma consequência da desobediência de vocês que Deus está nos penalizando. Então, assim, para um judeu, assim, samaritanos, vocês são tão culpados, vocês são... E porque eles se misturaram, alguns rabinos falam que era visível quem não era, entre aspas, um judeu. Decápolis estava na região norte. Então você tem, assim, todos a helenização. Era um negócio, é um combo de séculos e séculos de raiva interna. O próprio nome Samaria para um judeu do sul era um escândalo. Samaria era uma cidade que, em tese, não existia. Na verdade, tinha um povoado lá. Mas... Capital do rei Acabe. O pai de Acabe é o fundador de Samaria, Onri. Né? Acabe é o cara que traz a glória para Samaria. Não tinha, esse povoado não tinha nome. Passa a existir a partir de Onri, que é o pai de Acabe. O próprio nome Samaria para aquela região ali já é um escândalo. Por quê? Quando Onri cria Samaria, a intenção explícita, de acordo com o que é narrado no texto bíblico, é de fazer oposição a Jerusalém. É importante a gente trazer para os nossos ouvintes, porque a gente conhece Samaria já do lado positivo da história, entre aspas, que é Jesus acolhendo, e quem vira mauzão é o judeu, é o de Judá. Mas é importante a gente saber que Samaria é muito culpada nessa história. Não estou justificando o ódio. E você vai ver o próprio texto bíblico, os discípulos de Jesus pedindo para o fogo descer em Samaria. Você vai ver os textos bíblicos mostrando que é só Jesus que foge desse padrão ali e trazendo uma coisa... Ele escolhe na história do samaritano que acolhe... Ele escolhe para um escândalo para os judeus, né? E graças a Deus que esse material exclusivo é de João, porque já não tem Jerusalém. Já não tem nada disso aqui. Já está tudo destruído. Então, João ele vai contar essa história e vai dando aqueles comentários que vai nos ajudando a reconstruir o que precisa ser reconstruído. Não tem nada que se compare hoje, né? Não. O que é Samaria? Uma vez eu li um livro que era sobre os inovadores do século XXI, alguma coisa assim. E eles estavam mostrando, foi interessante o argumento dele, que as brigas internas, a gente costuma ser mais severo com os de dentro do que com os de fora. Aí ele deu um exemplo entre veganos e vegetarianos. Então, os veganos costumam ter mais raiva de um vegetariano que você sabe a verdade, mas foi covarde de ir até o fim. Era isso, eu achei super legal. Do que um carnívoro, alguém que está lá, que ele é ignorante. Que vai pra churrascaria. Ele é ignorante, eu consigo, se ele enxergar, ele pode mudar. Mas você viu que esse
sei lá, indústria da morte, dos animais, sei lá qual é a argumentação. E você foi só até a metade. Você ainda tem gato, animais de estimação. De repente Então, dá para trazer e- um pouquinho disso aí. né, no esse domingo. cara, ele faz um paralelo muito como a revolução das mulheres nos Estados Unidos, né? Como a discussão entre... como elas brigavam entre elas, não conseguiam se o juntar próprio- para votarem antes e tudo É mais. o próprio Corinthians e Palmeiras, né? É curioso porque a origem era o mesmo time a princípio, né? O Não Corinthians. estraga meu exemplo, não, mas vamos É, tentar. vai. e aí Fala você ali, tem... Não, então, eu acho isso demais, cara. Eu acho que isso devia ser case, né, pra estudar várias coisas disso. E aí, de repente, você tem a maior rivalidade, né? Quando sai a colônia italiana, muitos italianos continuam torcendo, né, pro Corinthians, você tem a questão do Palestra, Itália, e aí fica essa coisa, quer dizer, quando é uma guerra civil, quando é alguém do seu lado, às vezes o ódio fica muito maior. Na Então, igreja dá pra o ver a ódio mesma que a gente vai coisa, ver no né? Novo Testamento é ou do publicano, que é alguém de dentro, Do povo, né? ou dos traidor. samaritanos ali. Você tem um ódio muito maior do que Decápolis. Que assim, todo esses mundo caras é aí, gentil, deixa pra lá, né? Sabe? Eles nem comentam sobre os porcos que Jesus manda o Espírito lá. Então, assim, são coisas assim quase como uma tolerância maior do que quem é totalmente diferente. Bom, já falamos bastante contexto, já vemos essa hostilidade. Jesus toma esse caminho. E aí, meio-dia, e tudo que está na Bíblia tem algum propósito de ser falado. Ele para ali, os discípulos saem para comprar comida. Então, provavelmente, quase como assim? Isso eu já estou especulando. Jesus não entra na cidade ou a gente vai lá comprar, mas você não vai nem se misturar com esse povo. Você vai ficar aqui, bebe uma água, que é o básico, a gente vai fazer uma compra. A gente não sabe disso, só sabe que Jesus fica sozinho e os discípulos saem para entrar naquela cidade imunda para comprar. E aí ele... Geralmente eles desviavam, né? Isso é legal. Tinha um caminho que você Tinha desviava. um caminho muito... E Jesus mais não longo. desviou. E aí vem essa mulher e Ju, como é que... O que sempre te chamou a atenção nessa história? Assim? O que pra você... Assim, cara, essa história Eu acho me que pega isso. uma das coisas que mais me chama atenção é quando eu tento pensar na situação, tipo, hoje, assim, eu pensaria, eu não ficaria confortável de estar na frente de um homem num lugar deserto hoje. Que Meio-dia, meia-noite, 7 horas da manhã, qualquer horário. Mas aí, Então, assim, E ainda mais ele querer me incomodar e falar comigo. exatamente. Eu teria medo hoje, 2024. E o poço é o lugar deserto, né? Exato. No meio-dia. Exato. Ninguém E vai assim, tirar. pensando que se ela foi sozinha, num horário que, enfim... Pensando que se eu quisesse sozinha, não encontrar ninguém, chega um cara, tá sentado, começa a falar comigo, eu me sentiria incomodada e coagida de qualquer forma. Aí você traz toda essa questão cultural Exato, ainda por cima. exato. E aí, quando eu Ela começo- joga todas essas. E aí, Você quando eu fala, começo você é a pensar homem? nisso, eu começo a pensar que eu também faria, tipo, talvez muito mais. Então, como que deve ter sido para ela nessa época, com toda essa questão cultural, como mulher, com todo o histórico que ela tem, com um cara que é judeu, falando sobre a minha fé, não sei o quê, vai me dar água, o que é isso, assim? E aí eu tento imaginar a reação dentro dela acontecendo, a conversa de Jesus entrando de uma forma acolhedora e gentil com ela, apesar de tudo isso, e chegando numa forma de expor o que ela passou, o que ela viveu, não constrangendo ela, mesmo numa situação em que todas as coisas são constrangedoras. E aí é uma das histórias que eu mais gosto, porque aí, de repente, ela vai confrontando, mas aí, conforme ela vai falando, a impressão que eu tenho é, mesmo num ambiente constrangedor, aquilo quebrar ela, assim, sabe? Como Jesus conseguiu acolher ela daquele jeito, quebrar as defesas a ponto de transformar tudo nela e ela sair correndo pra falar pra outras pessoas, tipo... Foi de 0 a 100 a história, assim, sabe? Então eu penso que se fosse hoje, já seria, imagina, naquela época. Agora, é interessante como os narradores dos evangelhos, eles colocam figuras não prováveis quebrando Jesus primeiro. Sim. Assim, uns diálogos assim, que você vai ler o diálogo ele com Mulher o Sirofenícia. Nicodemos, que vem um pouquinho antes, você vai ver que Nicodemos está sendo quebrado por Jesus. Não é um diálogo, parece assim, tá bom o debate, tá meio pau a pau. E aqui você já fica assim, opa... que a gente já torce pra Jesus, a gente já sabe que Jesus é o cara. Então, mas no começo você tá assim, cara, essa mulher, ela não baixa a cabeça, não. Ela vai,
aí não sei o quê. Aí parece Aí é que vai interessante que No daqui a contexto pouco... dela, ela nem poderia. Daqui a pouco Jesus fala assim, chama o teu marido. Ela fala, agora tu vai querer falar com o marido, né? Não tem marido. Aí Jesus vai... Aí daí Jesus, eu acho que ele trapaceou, porque daí ele usa o super conhecimento dele e fala, tem razão. Aí Super foi a hora trunfo. que ela baixou a guarda. Exatamente. A única hora que ela baixou a A hora guarda é que- que ele percebeu que ele era profeta. Mas ela foi. Ele foi. A Ju fala assim, realmente de uma. Que foi uma. Entre o começo da conversa e o final da conversa, né? Que foi muito de 0 a radical. 100, é. Agora, no processo, existem camadas interessantes que Existe Jesus. uma progressão de Jesus uma progressãozinha, ali, né? se Então, assim, é um revelando. espaço curto de tempo para uma mudança tão radical, mas ao mesmo tempo existiram camadas, parece, né? E a gente... Assim, a gente sabe que Jesus é gentil, Jesus é nosso Senhor. Só que é difícil a gente entender que Jesus ele usa alguns Firmeza, né? métodos para ir Sim. abrindo portas para o coração. Ele faz isso, você citou aqui a mulher Cirofenícia. É difícil a gente entender como assim vai dar as migalhas. É um caso tão sério para as migalhas serem dadas aos cachorrinhos. E aí vai quebrando e depois... E o próprio eles falam, Nicodemos, que você "Pronto, citou também." Chegou a pessoa que olha que bacana. Geralmente ele exalta. Geralmente ele fala, pô, é isso aqui, ó. Olha só. Quando eu quebrei, essa pessoa reagiu muito bem. E é isso que eu queria ter, né? E eu assim, acho que como mulher, independente da época, e talvez lá na época dela com muito mais, você vai, na hora que, numa situação dessa, você arma de todas as defesas que você pode ter. E a hora que Jesus vai, ele simplesmente quebra, vai no meio de todas elas e fala sobre a vida dela que ninguém saberia se não fosse um profeta. Exato. Então, isso é muito interessante, porque você vai armado a mulher vai armada de todas as defesas possíveis numa situação como essa. Até E os Jesus discípulos vem. estão na defensiva. Sim. Agora, Quando eles chegam e veem Jesus, o narrador ele é imperspicaz aqui. O João, quando narra essa chegada dos discípulos, eles não dizem que os discípulos ficam surpresos ao ver Jesus conversando com alguém samaritano. Eles dizem que eles se surpreendem ao ver Jesus conversando com uma mulher. Né? Então, toda essa conotação de qual é a desse cara, porque até então, para a mulher samaritana, esse cara aí. Os Toda essa, discípulos também, né? quem é essa mulher? Tá? Todo esse jogo de quem é esse desconhecido e quem é essa desconhecida, tá lá. Não só na narrativa, na história. Então, entender que o que está acontecendo ali é uma sequência de camadas do não dito até que tudo se revele é muito importante. Tem muita coisa não dita que alguém poderia assumir e que provavelmente a mulher samaritana assumiu. O que esse cara está querendo? Essa situação que eu tô aqui... Tô sob ameaça, né? ela Tô sob risco agora? Tô sob risco. Não, Tô diante de uma oportunidade, também pode ser. Existe... E vamos lembrar assim, Jesus ele não puxa um papo só para puxar. Ele não tinha as ferramentas para pegar água no poço. Então ele tá lá, tá esperando alguém. E eram as mulheres que colhiam. Mesmo sendo improvável o horário, eram as mulheres. Ela apareceu, ele pediu, me dá água. E ela, o que você quer? Não é assim não também. Agora, esse negócio da camada é muito importante para a gente entender, porque essa é uma obra de arte. Essa história, tô falando literariamente, isso é uma obra de arte. Então, assim, aqui tem a história de Jesus, aqui tem João depois e a comunidade joanina refletindo e trazendo essa... Porque João tá, como eu falei logo no começo, isso aqui tem uma profundidade teológica gigante. Não é uma história de uma mulher e um homem como devemos tratar as mulheres, que a gente não conhece. Não é sobre também isso. isso. Passa por mas isso, ele mas- vai entrando e o que o Fontana falou, que são as camadas, e cada vez vai ficando mais claro que a gente daqui a pouco está numa discussão teológica sobre adoração e sobre missão e sobre tudo, e está tudo revelado na história desde o começo. É aqueles filmes que vão dando aquelas dicas e depois que você vai vendo... eu tá achava ali. que era outra coisa e é isso. Mas era isso desde o começo. Isso. Então é importante. E aí eu quero Isso falar é um legal. pouco, a gente já viu alguns destaques, das conexões, que eu acho que as conexões podem ajudar a gente daqui a pouco a aterrizar. Aqui tem muitas conexões, né? Como eu falei para você aqui no começo, poço e fonte é a mesma palavra. Então você tem, ou você poderia traduzir, Jesus, se você me conhecesse, brotaria de você um poço com águas vivas.
Uma ou nascente. poderia... um poço, não um poço. Sim. Ou você poderia, desde o começo, falar da fonte de, A mulher de, estava numa de Jacó, fonte, numa a nascente. fonte. E é lógico que os tradutores, por causa de pegar água no poço e depois como fluir, eles decidiram trocar. Mas ali, Já que o original permite as duas, né? as conexões estão muito oficialmente estabelecidas com fonte de água viva. E a história da mulher samaritana é uma história muito comum em Gênesis, porque todas as mulheres dos patriarcas, elas têm um encontro no poço de resgate. Então essa é uma história que é padrão, é o arquétipo da salvação das mulheres. Inclusive Agar. Na história. Então, você vai ver Agar, quando ela é expulsa, é num poço que ela é resgatada do deserto, você vai voltar. Então, você tem um encontro ali com Deus, mas é sempre causado por um homem. E o marido dela, o dono dela, expulsa ela, mesmo ela não tendo feito nada, apenas dado do filho que ele queria. Depois você tem Rebeca sendo encontrada pelo servo, e ali no poço ela serve a água. Quando ele pede água e ela serve, ela sai correndo para contar sobre a coisa. Então, a história da mulher samaritana, então tem um marido envolvido, um casamento, alguma coisa, tem um poço e tem um encontro que vai mudar a história. Lembrando que uma audiência majoritária judaica, que é bem familiarizada e Isso, identificada tá todo mundo com entendendo isso. aqui o jogo. E aí você tem... E de repente a você mulher tem samaritana é Raquel, né? você tem a Raquel. A Raquel e a própria Você Rebeca. tem Moisés e... Qual que é o nome da esposa de Moisés? Zípora. E aí, você fala, caramba, mas isso é um arquétipo que está assim, se repetindo. E por que tudo isso? Porque você volta, quando você lê o Éden com mais carinho, você vai ver que no meio do jardim você tinha a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e tudo no meio do jardim. E a fonte de água que trazia vida a todas as nações, que virava 4 rios e tudo mais. Então, você tem de novo, só que no caso do Éden, o princípio de tudo é uma mulher numa fonte d'água, só que o encontro vai destruir ela. O encontro com a serpente vai destruir ela e o homem vai negar, vai culpá-la. Então, é o casamento. Então, você tem o primeiro arquétipo, que é a destruição da mulher numa fonte de água viva. E quando Deus confronta e pergunta o que você... a coisa se desfaz. Depois você vai vendo as mulheres que são dos patriarcas sendo resgatadas numa fonte de água. E agora você vê Jesus. Do nada você vai começar... Você que é um judeu que conhece as histórias, aí ele conversa, tá falando de casamento, tá falando de adoração. Essa mulher sai correndo pra cidade. Ela saiu correndo pra quem? Pra quê? Acho que isso é forte. Isso é muito forte, porque as mulheres saíam para conversar com ou seu pai, ou falar, vai mudar tudo, o que você acha? As coisas aconteciam isso. E a primeira mulher que teve esse confronto, ela sai para conversar com Adão, só que também ali não é para destruição de tudo. Então a história está colocada. Esse, para mim... E o paralelo entre mulher e cidade também, né? Uhum. Paralelo entre mulher e cidade no Gênesis, né? Dessa construção, desse lado, a mulher que é do lado, aquela ideia da cidade. Então, ela sair, agora ser um objeto de redenção, a cidade. É o que foi traduzido como costela, geralmente era os baluartes da cidade, né? Os muros. Então, você tem sempre muito paralelo sobre mulher e cidade, que é uma coisa mais difícil, mas está lá. É verdade, isso aí... Tá isso mesmo. E ela indo com o papel de resgatar a cidade, né? Isso. Num lugar improvável, num lugar... Pra mim é muito forte. Então, assim, essa é uma... Não sei se vocês têm outra conexão, mas essa, quando eu entendi essa conexão, pra mim, a história da mulher samaritana, falou, caramba... Tem muita coisa aqui. Isso é uma história... Por isso que ela, quando percebe que ele é um profeta, ela desarma. Porque os encontros do Antigo Testamento de mulheres em vulnerabilidade com os profetas é resgatador. Ela, opa... Estou no lugar de resgate agora, quando de você salvação. tem com Elias, você tem com Eliseu, opa, se você é profeta, você acabou de contar um negócio que é profeta, mesmo sendo muito difícil, ele é um profeta que ele... Isso é interessante. O jogo muda. Ele fala umas verdades doloridas. Você já teve 5 homens, a gente não sabe, muito provavelmente ela é vítima, a gente geralmente traduz, a história da igreja traduziu muito tempo como promíscua, né? Tem 5 homens e o que você tem. Mas ali o divórcio era
um privilégio dos homens. Ou seja, essa mulher ela tem alguma coisa que, e não necessariamente Ruim, ruim, moral. que ela tá sofrendo nas mãos e o que você tem não é seu. Então quer dizer que ela tá em vulnerabilidade. Ele fala uma coisa difícil e ela se sente... Então, parece que ela desconversou. Agora dá pra gente falar do que vale a pena. Isso, então. é exatamente. Vamos pro assunto que interessa. É muito bom. Não é difícil de imaginar que ela tenha sido dispensada pela incapacidade de dar filhos. Por exemplo, é verdade. Tá? Uma mulher Que era tanto casamento, algo considerado né? legítimo. Não é difícil de imaginar isso. Não tá E no não texto. é culpa dos samaritanos, isso é de todos ali. Não tá no texto. Pode ser que ela fosse promíscua também. É uma possibilidade. Provável, eu diria que não. Né? Mas não é muito difícil de imaginar. Cara, sabe por que ela não é promíscua? E eu vou também... Porque falaria que você tem muitos homens, mas você teve maridos, as pessoas... Não é de uma... os maridos não casam com mulheres promíscuas. E a cidade não é que ela ouvi-la teve, também, você né? teve 5 homens e o marido que você tem... Você sabe, não, é o quando contrário. você olha para a história da recepção do texto, uma boa parte, pelo menos, da patrística... medievais eu não tenho certeza, mas uma boa parte da patrística, eu imagino que os medievais acabem seguindo essa linha. Eles imaginam a promiscuidade por causa da mentira dela em relação ao marido, que é a primeira resposta. Entendi. Então, quando ela diz que ela não tem marido, né, essa maneira como está narrada induz uma boa parte dos pais da igreja que interpretam essa passagem. Eu tô livre. Mas ela não... Mas você não pode interpretar assim, porque Jesus fala assim, falaste com verdade. Não. Assim, se é alguém que confirmou que ela tá falando a verdade, é Jesus. Né? Mas... eu sei que Jesus vai falar, ele vai trazer muito mais... Mas ela tá perguntando, chama o seu marido. Não, eu não tenho marido. Mas que teríamos uma tenda. Volta em outra coisa de que a gente já lê sabendo que Jesus era o cara. E ela, não vou ficar falando da minha vida, assim, Sim, também, não tem marido. Ela não tinha obrigação de falar a verdade ou não. Tá aqui sozinho falando comigo. E aqui eu não tô nem fazendo um juízo moral do que ela disse ou não. Isso. E eu acho que os pais da igreja também não estavam fazendo. Mas eu só tô dizendo que é uma leitura, eu só tô dizendo que parece ser o tipo de indução que o cara é levado a pensar. E por ser tão cedo, porque os pais da igreja são cedo, acaba influenciando a história da igreja. Sim. A interpretação. Sim. Não, e na dúvida, e aí entra a questão que a história da igreja também comprova, que assim, o desconfiar da mulher, né? Isso com certeza. Você sem sombra de dúvida. Atribuir Agora, um caráter vamos falar um pouquinho, duvidoso. mas coisa rápida aqui, sobre o assunto que eles entram sobre fonte de água viva. Já pulando para a gente não especular a fonte de água viva, se eu não me engano, João 7 vai explicar o que é água viva, né? A gente eu já ouvi que água viva é água corrente, e tudo bem, é uma água não contaminada, tudo pode ser, mas lá em João 7, Jesus está explicando que Jesus fala de água viva, e aí ele abre de novo, ele olha para a câmera, faz a quarta parede, né? Ele fala assim, Jesus falava nisso, falando de água viva, já sabendo que era o Espírito Santo que iria descer. Então, ele está falando do Espírito Santo. Então, de novo, comprova aquele negócio sobre a água representa a nova criação, um novo tempo. E, mais ou menos, vê se é aí nessa direção que o texto está indo ou se eu estou perdendo alguma coisa. Porque ela fala assim, agora vamos conversar de coisa séria, né? E ele fala assim, se você soubesse quem está falando com você, você me pediria água, você que me teria já começado a puxar papo comigo, e eu te daria água, e essa água jorraria, essa fonte não está mais nesse local, a fonte estaria em você. Porque até ela está decidindo se vai ajudar ele ou não. Aí Jesus está falando sobre ajuda. E aí ela dá um cheque ali mate, né? Ela fala, então, peraí, é aqui... Ou é em Jerezim, ou tá falando de Jerusalém, né? Ou é lá de vocês judeus, né? E aí Jesus responde, a salvação vem dos judeus. É isso que é nesse texto que ele fala, né? Sim. E a gente costuma vai nascer dos judeus, né? Uma interpretação que eu gosto, assim, da cabeceira, como a cabeça. A cabeça é muito mais sobre origem. Historicamente vem, né? A salvação vem por meio dos judeus. Quem é a cabeça quem disso? Tem sido o guardião dessa mensagem, né? É os judeus. Então a salvação que ele quer dizer é assim: o Salvador vai nascer dos judeus. A gente não vai vir de Samaria. Isso você pode concordar comigo. É quase assim. E é verdade. Mas não se preocupe.
E aí esse é o ponto. Que ele fala, a hora que a água estiver fluindo, ou seja, o Espírito Santo, Espírito, em verdade, é isso, não vai ter briga de local. Não é sobre onde. E aí essa mais sobre- parada tem tudo a ver com o discípulo estranhando, não querendo entrar em Samaria. Tem a ver com quem está batizando. O batismo do João Batista é tal. Jesus não batiza, mas o discípulo dele batiza. Até alguns vão- quando você começa a entender que o Espírito é essa água que vai transbordar de Jerusalém, ou dos judeus, vai pegar os samaritanos, vai pegar Roma, vai pegar tudo. Aí você fala assim, então, cara, muito das discussões, essa discussão cai por terra. Então o batismo de Jesus é superior ao batismo de João Batista. Essa é assim, se você quiser a relação com o começo da narrativa, Início. ele está aí. A relação ela tá E aí. faz todo sentido dizendo assim, só os discípulos de Jesus batizam. Porque o meu batismo é o Espírito Santo, vocês não estão vendo. Eu estou batizando o tempo todo. Outra coisa. Batismo de João para o arrependimento no sentido de mudança de time, certo? O batismo de João para arrependimento, purificação, Voltar-se, porque né? agora você faz parte do verdadeiro povo. Então, o batismo de João, a exemplo do que acontecia muito na literatura intertestamentária, entre os judeus, existe uma classe que é uma classe separada que já foi purificada. Se você pensar nos essênios, é mais ou menos essa pegada. Entre os de João, são os de João, os discípulos de João Batista, que tem todo um código para seguir e tal. Então, entre judeus, uma classe especial. De Jesus, não é a água de fora para encobrir e nem para selecionar uma parte específica. É uma água que vem de dentro e transborda. E agora, para judeus, para samaritanos, para gentios e até os confins da terra. Reforçando essa tese, tem os fariseus, né? Sim. O fariseu, por que fala? Quando Jesus viu que os fariseus viram que ele batizava mais, né? Então, assim, tem dentro do próprio os fariseus tinham um pouco isso, cara. Só a gente está adiantando a vinda do Messias. Só nós somos os guardiões. Se todo mundo tivesse... Se os samaritanos, em vez de atrapalhar, tivesse guardando igual a gente guarda e observa as coisas, então ele confirma ainda mais essa tese. Tipo assim, ó, não é mais sobre um povo só separado. No caso dos fariseus tem um negócio mais interessante, né? Só nós e aqueles que aos nossos pés aprendem. A birra de um fariseu com um samaritano, além de tudo isso que a gente já explanou, é o seguinte: bastava eles aprenderem com a gente. Bastava eles virem aqui e dar uma estudada. Todo tipo de aplicação para igrejas protestantes históricas agora pode ser feita. Do jeito que a gente é arrogante com a nossa coisa. Eles até acreditam em Jesus, bastava ter a nossa doutrina. Né? Exato. Então, assim, bastava eles virem sentar aos nossos pés e aprenderem que estava tudo certo com eles, embora eles tenham essa origem aí que vou te contar também. Controverso. É verdade. E aí faz todo sentido a conversa de Jesus. Os discípulos chegam, oferecem comida. E estranho que ele está conversando com uma mulher, mas não falam. Mas o texto é claro, assim, que é muito legal fazer uma teologia como o discipulado e a conversão dos discípulos vão acontecer nas quebras, né? E aí Jesus fala assim, será que eles conversam entre eles? Será que ele já comeu? Será que aquela mulher, além de dar água, tinha uma comida e deu para ele? E aí ele fala, não, minha comida é outra. A minha comida é outra. E aí ele fala, porque assim, a gente pensa comer é um McDonald's, é uma comida pronta. Mas comer tem a ver com colher, muitas vezes. Colher, você colhe e já come. Sim. Então, quando os discípulos eles comem no sábado, que é um escândalo, é porque eles passaram perto de uma colheita, puxaram as espigas de trigo e comeram ali. Olharam e comeram, porque está com muita fome. E então, Jesus ele vai falar, levante os olhos. A NVT mudou um pouco, né? Eu sou velho, eu gosto dos levante os olhos, né? Porque a gente cantava muita música sobre isso. Mas olha ao seu redor, legal. Já quebra um pouco para a gente... Olha ao seu redor. Só que ele fala assim, vocês não dizem que falta muito tempo? E provavelmente ele olhou, tá ainda todas as mudinhas ali. Não falta muito tempo? Eu digo que já está na hora da colheita. Levanta os olhos, olha ao seu redor. E aí o texto vai falar que está vindo um grupo, uma grande multidão, vindo com aquela mulher, aquela missionária.
Lembrando que eles estavam só de passagem. Na cabeça dos discípulos, a gente tem que chegar e ir Assim, na Galileia. E Jesus já está sabendo. Meu amigo, a gente vai ficar 2 dias. Vai acontecer um monte de coisa aqui no caminho, né? É aqui que eu queria chegar, eu não queria chegar lá. Já tá lá, já tá pronta a Isso é refeição. incrível, porque eles levantam os olhos e eles falam assim, eu não tô conseguindo ver a outra colheita. Esses bando de samaritano tá me atrapalhando. E aí, lógico, eu tô brincando, lógico, mas é isso que o texto tá querendo dizer. Muito interessante. E aí, cara, sabe o que mais me encanta nessa história? Esse final desse texto, ele fala assim, muitos samaritanos naquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Aí ele fala assim, versículo 40 do capítulo 4. Assim, quando se aproximaram de Jesus, né, dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Olha que interessante. E aí eu fico vendo aquela mulher 1 dia depois, talvez, ou 2 dias depois, o tanto de batismo que devia estar acontecendo, que agora um montão de gente pedindo água para Jesus. Me dá desse daí, dá desse. Então vai lá, batiza também. E eles vão sendo batizados, aquela cidade, e talvez os discípulos não estavam nem percebendo aquele tudo, aquele avivamento acontecendo em Samaria, né? E muitos creram. E a gente sabe que muitos creram, já tinha o batismo, que era isso. Você crê, então você vai ser batizado. E ali está acontecendo, e de volta à água, não é só o Espírito. Não é só, mostra, isso aí se completa nesse... E a gente sabe nos termos, principalmente já em João, que é mais tardio, quando fala em crer, o batismo tá incluso. Porque você fala assim, tem até um versículo que os mais do batismo, quer dizer que se você não for batizado, você não é salvo, dizendo assim, todo aquele que crê e for batizado será salvo. É porque está tão junto esse ato com a fé com o ato que o texto colocou, mas não quer dizer que a gente sempre fala, e o ladrão da cruz? É um paralelismo sinonímico. É isso. Então aqui, não ter o batismo não quer dizer... de novo, a fonte de água viva está sendo derramado, que é o Espírito Santo, e muitos estão crendo, e o texto acaba com eles falando que, olha, reconhecendo ela como... É interessante, você tem 12 discípulos que não estão sendo reconhecidos aqui. E aquela mulher está sendo reconhecida no final desse texto. Presta atenção, esse texto, os discípulos já sabiam que Jesus era o Messias. Porque o final da água no vinho fala que eles entenderam quem era Jesus. Era o primeiro sinal. Mas a primeira vez que Jesus fala claramente quem ele é para uma mulher. Sim. É para essa mulher. Ele fala, cara, eu sou. Agora chegou o tempo. E ela entendeu. Quando ela viu isso, diferente dos outros discípulos, ela falou, então agora só me resta uma coisa. Falar para todo mundo. E isso é um outro argumento mostrando por que essa mulher não é promíscua, porque esses caras acreditaram no testemunho delas e foram lá ver. Então, assim, esse cara assim, ninguém falou, você, mais um homem te encantou? É o sexto? Você está querendo dizer que um homem falou de você? É um sexto? Se fosse uma mulher promíscua. Porque ela está falando, não, olha, a minha vida sofrida vai ter um fim agora, porque eu encontrei esse cara. E se vocês vierem comigo, vocês vão encontrar também. E uma coisa que a NVT coloca na tradução lá, quando Jesus começa a falar com ela, ele fala, eu achei muito bonito isso. Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você. Nossa, é bom. Isso também é uma tradução só da NVT. E com quem está falando. Então, na NVI é o dom. Se você soubesse o dom. E assim... Que é presente. Esse lance, você imagina para ela tá ouvindo, então, diante disso, o presente que você vai receber. E aí falar da água e conectar com o Espírito, eu acho isso muito bonito. E quando Jesus vai falar aqui na NVT, ele fala para os discípulos, despertem e olhem em volta. Que eu acho uma tradução legal também, no sentido de quantas vezes será que nós, como igreja, às vezes nas brigas que a gente pode ter entre a gente, achando que a gente tem que ir para outro lugar, porque a gente só veio passar aqui, a gente tem mais coisa para fazer, tem que ir para outro lugar. E Jesus pode estar convidando a gente para largar de querer sair logo e prestar atenção no presente que Deus tem dado para as pessoas, para nós aqui individualmente como comunidade, o quanto que a gente perde querendo ir logo para outro lugar ou querendo dizer que outra pessoa não entendeu ainda o que a gente entendeu. Né? Então, eu acho isso é muito precioso. Eu tenho uma dificuldade de chamar de carisma como dom pelo seguinte motivo. Na língua portuguesa do século XXI, dom se tornou algo muito próximo de talento, algo que você
inerentemente Habilidade. tem, habilidade, exatamente. A palavra presente é muito melhor. Eu gosto de pensar em dádiva. Que dádiva me parece uma palavra muito conectada ao transcendental, me parece algo muito conectado a um tipo específico de presente que gente muito especial consegue dar. Um presente gracioso, né? Exato. Dádiva dá um pouco isso, né? Eu gosto muito da palavra dádiva. E o que você acabou de explicar, Ju, é exatamente isso. É a dádiva da parte de Deus. Me parece um jeito melhor de traduzir o que se está querendo dizer no texto. Em uma frase, o que mudou tudo nesse encontro de Jesus com a mulher, Paulo? Eu acho que tem a ver com essa dimensão da graça, que é algo que esse cara que está na frente dela dá, a dádiva. Então, não tem a ver com uma origem, não tem necessariamente a ver com um povo específico, com uma classe de pessoas, com um tipo de comportamento. A correção teológica. Com a correção teológica, mas é a dádiva de uma pessoa que quando a gente encontra com ela, tudo muda. É o que ela tem para dar. Então, pode ser de Samaria, pode ser de Jerusalém, pode ser dos confins da terra. Tá vendo, Paulo? Te chamo para isso, para você fazer esse fechamento. Obrigado. Pode ficar assistindo seu jogo das Olimpíadas. Não, mas é E no final você sempre dá essa... Mas é muito lindo, tá posto, né? Tá Foi o posto. que a gente falou o tempo todo aqui, na Paulo, verdade. Paulo, Já era As sobre palavras. isso desde o A começo. gente menospreza por tudo ele, que foi mas falado. Paulo tem um lance aí com as palavras. Por isso que eu te Tem um pedi pra dom. você não dar o título, apenas falar o que era. Gente, agora os nossos podcasts, já deve ter percebido, saem de segunda-feira. Então, toda segunda você pode estar com a gente. Se você gostou, você pode assistir a pregação se não assistiu. Foi ontem, se você está assistindo no dia do lançamento. Ou se o Renato postou realmente. A gente nunca sabe, nunca sabemos. E Deus... E ó, se tiver no Spotify, aperta aí as coisas que tem a apertar. No YouTube também, curtir, compartilhar e comentar. Eu sou uma pessoa, não sei se todos aqui nessa mesa, mas eu sou uma pessoa que sempre vou lá dar uma olhada nos comentários. A gente, às vezes, é abençoado, às vezes a gente comenta, tira sarro um dos outros, quando tem crítica. É assim, mano, é assim que são comentários. E a gente se vê no próximo Cozinha da Mensagem. Deus abençoe. Tchau.